Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal FR Robotics e Invenções. Nesse vídeo eu vou trazer, pessoal, para vocês aqui uma análise completa desse circuito. Olha só, trata-se de quê, pessoal? Um dimmer, certo? Para controlar a potência de um liquidificador. E a gente vai, pessoal, detalhar ele, analisar ele detalhe por detalhe, entender como que ele funciona, o tipo de comportamento, tá? Uma carga ligada, a gente vai entender como o comportamento que esse circuito se comporta, beleza? A gente vai desbravar ele, pessoal, beleza? Então a gente vai usar o osciloscópio para a gente ver, analisar as formas de ondas e tudo mais, beleza? Então, pessoal, vai ser um videozinho bem interessante sobre essa plaquinha aqui. É um dimmer, beleza? Então venha comigo. Então, pessoal, tá aí a plaquinha. A gente vai analisar essa placa, beleza? Essa placa ela é uma chave aqui para controle de potência de um liquidificador, beleza? E a gente vai analisar, pessoal, esse circuito, a gente vai entender, é um circuito simples, tá? Mas é de pura importância entender o funcionamento, tá? Porque você pode aplicar isso aqui em outros projetos, beleza? Então a gente vai analisar esse circuito, um circuitozinho bem interessante, tá? Então vamos lá, pessoal, ó. A gente vai, eu vou mostrar aqui para vocês aqui, tal. Eu fiz o esquema dessa placa, eu vou mostrar aqui para vocês o esquema, vamos analisar, entender como funciona e depois a gente vai para o osciloscópio, beleza? Para a gente fazer algumas medições aqui, algumas medidas e ver os sinais. Então, a princípio, a gente tem aqui uns resistores de 10K, beleza? Uma rede resistiva aqui de resistores. A gente tem um capacitor aqui de poliéster, ele é um capacitor de 100 nanofarads, tá? Por 400 volts. A gente tem aqui o DIAC, tá? O DB3. E a gente tem aqui o nosso TRIAC. Ele é o BTA, o BTA 312. Deixa eu focar aqui, ó. BTA 312. A gente tem ainda aqui um resistor aqui de 3K3, tá? A gente tem a entrada aqui da rede e a saída para carga, certo? O outro fio da carga vai entrar direto na carga, no caso no motor ou na lâmpada. Aqui virando desse lado a gente tem a chavinha rotativa, onde a gente consegue fazer a rotação, beleza? Para a gente selecionar a potência do liquidificador. Eu vou tirar aqui essa chavinha pra gente ver, tá? Aqui como funciona aqui, ó. Então beleza, ó, a gente vê aqui, a gente tem aqui o jumper, onde faz a seleção. E a gente tem aqui a placa. Como que funciona, pessoal? Vamos lá. A gente tem aqui uma malha, tá? Que vem direto para aqui, para esse ponto. Que no caso esse ponto vai ser esse ponto aqui, ó. Ele vai ficar aqui. Eu vou conseguir fazer a seleção, o jumper para esses contatos, tá? Para a rede resistiva. Ó, beleza? Então vem aqui a entrada da rede. Ela entra no pino do TRIAC, no pino T1 do TRIAC, e ele vem para cá, beleza? Aqui eu consigo fazer seleção para cada rede resistiva aqui. Então a gente tem vários resistores aqui, a gente tem 11 resistores aqui, tá? Então cada resistor desse aqui, ele vai ter uma resistência. Então se eu colocar na resistência, na potência menor, eu vou selecionar a maior resistência. Então esses resistores aqui, eles vão servir para quê, pessoal? Esses resistores com esse capacitor, eles vão formar aqui um circuito RC. Para quê? Esses resistores servem para retardar aqui a carga desse capacitor, beleza? Então o capacitor vai demorar a se carregar e assim vai tardar o pulso no gate do TRIAC, beleza? Então vamos entender aqui esse circuito aqui no esquema, beleza? Vou mostrar aqui o esquema. Tá aqui o esquema, pessoal. Tá aqui o esquema, eu fiz o esqueminha aqui. Vamos entender. Então aqui a gente já tem os resistores, a gente viu os resistores aqui, ó. Perceba que eles estão em série, ó. Estão em série, tá vendo, ó? Então, cada resistor são 10K. Então, como a gente tem aqui 11 resistores, vai formar no total 110K. Se eu colocar na menor potência, então eu vou selecionar a maior resistência. Um detalhe importante aqui, pessoal, é o seguinte. Perceba que além de eu ter os contatos, essa setinha aqui vai simular a seleção, tá? Então, além de eu ter esses contatos aqui, eu tenho esse aqui, ó. Esse contato aqui, quando eu coloco a minha chave nessa posição,
ele vai ser a menor resistência, porque ele só vai encontrar apenas esse resistor de 3K3 aqui. Então significa que o meu motor ele vai ficar com a maior potência, o meu motor ou minha lâmpada, tá? Eu posso usar na carga um motor ou uma lâmpada. Então vamos lá, a gente tem aqui o nosso capacitor, 100 nanofarads por 400 volts, a gente tem o nosso diac aqui e a gente tem o nosso triac, tá? Aqui a gente tem a nossa entrada AC1, né? E a gente tem aqui a entrada AC2, onde vai entrar, esse fio vai entrar direto na carga, ou no motor, na lâmpada. O outro polo vai ser ligado aqui no circuito. Então vamos entender como que funciona. O triac, a gente sabe que ele precisa receber pulsos no gate dele para ele conduzir, beleza? Então o triac ele precisa de um pulso para ele conduzir, certo? Beleza. E esse pulso vai ser através de um diac, onde esse diac ele vai descarregar a tensão do capacitor no gate do triac. Então o triac assim ele vai conduzir, certo? E ele vai funcionar como uma chave. Porém a gente precisa entender o seguinte: os diacs, a maioria deles, eles funcionam aí com uma tensão de breakdown, tá? Então com 30 a 32 volts eles conduzem. Então o triac ele precisa, para ele conduzir, ele precisa dessa tensão, beleza? De 30 a 32 volts. Então como é que funciona? Vamos entender. A gente vai colocar o nosso equipamento na tomada. Então perceba que aqui na entrada C1, ó, a gente tem aqui essa malha que vem para cá. Então aqui eu posso selecionar para rede resistiva, como a gente já viu, e eu posso colocar aqui também nessa posição a chave. Então essa aqui é a menor resistência, maior velocidade, maior potência. Então vamos começar por aqui. Então a gente vai jogar a nossa seleção para cá. Então o que é que vai acontecer? Ó? A rede ela vai fazer o seguinte: a corrente ela vai vir por aqui, vai passar nesse resistor de 3K3, vai vir aqui e ele vai ficar, pessoal, aqui em cima nesse pontinho aqui, ó. Interessante, nesse ponto. Beleza? Olha só, nesse ponto. A outra entrada da rede, como a gente sabe, ela vai vir por aqui, ó, no AC2, vai entrar na carga e vai retornar aqui. Então esse capacitor ele vai ser carregado por aqui. Então a corrente vai fazer esse caminho, ó, vai fazer esse caminho aqui, ó. Daqui vem para cá, vem para cá, passa por esse resistor e vem nesse ponto. Com a corrente que vai vir para esse ponto aqui através da carga, certo? Porque a outra entrada da rede está vindo aqui, passando pela carga e vindo aqui. Esse capacitor ele vai começar a se carregar. Beleza? Ele vai se carregar. Quando ele atingir uma carga o suficiente, mais ou menos aí de 30 a 32 volts, ele acumular essa carga, esse diac ele vai entrar em funcionamento. Ele vai conduzir. Quando ele conduzir, ele vai jogar a carga do capacitor no gatilho, no gate do triac. Então o triac vai conduzir, olha só, vai jogar a corrente aqui AC no motor, na carga. Porém, tem um detalhe: como ele está na menor resistência, na maior potência aqui, então o que é que acontece? Esse evento ele acontece muito rápido, pessoal, tá? Essa carga do capacitor e a descarga, nesse caso aqui, beleza? Na menor resistência aqui. Por quê? O que vai acontecer? Ele vai carregar rápido. Então ele vai carregar rápido, quando ele atingir essa carga, ele vai disparar aqui, através do diac, ele vai receber, na verdade, aqui um pulso rápido. Isso é muito rápido, pessoal, em questão de microsegundos aí. Então o meu triac vai conduzir, tá? Isso é muito rápido. Então o meu motor ele vai rodar na maior potência, ou se for a lâmpada vai brilhar na maior potência. Agora vamos aqui, pessoal, para a parte interessante aqui, através da rede resistiva. Então como que vai funcionar? Agora eu quero colocar na menor potência, na menor rotação. Então eu suponho que eu vou selecionar minha chave para cá. Então eu vou pegar o primeiro resistor aqui, ó. Então ele vai começar em série, ele vai somar as resistências. Como os resistores estão em série, eles vão se somar. Então 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Então 110K com mais 3K3. Então olha só, pessoal. Então eu estou colocando aqui uma resistência muito alta. Se eu estou colocando a resistência muito alta, o que é que vai acontecer? Esse capacitor ele vai demorar a se carregar, certo? Porque a tensão é que ela vai começar a subir devagarzinho, devido à alta resistência que está aqui nesses resistores aqui, certo? Então vai somar todos, vai dar 110K com o 3K aqui, 3K3, vai somar. Então ele vai carregar devagar, certo? Ele carregando lentamente vai demorar dar o pulso aqui no gate. Então, nesse caso, o que é que vai acontecer? A minha carga, ela vai receber apenas pedaço da senoide. Ela não vai receber a senoide pura da rede, tá? Eu vou explicar daqui a pouquinho para você. Ela não vai receber a potência que deveria receber, beleza? Então, ele vai demorar a se carregar, entendeu? Então, ele vai demorando carregando. Quando ele carregar, ele dispara.
né? Porém isso é devagar, então significa que a minha carga ela não está aproveitando todo o ciclo da rede, ela está aproveitando apenas pequenos pedaços, beleza? Divide a carga, o retardo desse capacitor. Então essa rede resistiva ela serve para quê? Para retardar o tempo de carga aqui. Então se eu colocar na maior resistência ou menor potência, ele vai se carregar mais tarde. Ele se carregando mais tarde, vai demorar dar o pulso. Então, a minha carga ela fica limitada. Beleza? Se for lâmpada, ela vai brilhar menos. Se for motor, vai girar menos. E a carga vai aproveitar apenas um pedaço da minha senoide. Ela não vai receber o ciclo todo. Agora, vamos entender como que acontece isso, tá, pessoal? Vamos entender. Ó. A gente sabe que a rede elétrica, né, ela é AC, ou corrente alternada, entendeu? Então ela tem semiciclo, ela tem ciclo positivo e ciclo negativo. Um detalhe importante que a gente sabe que o triac, para ele conduzir, ele precisa de um pulso. Ele tem um pulso e pronto, ele se mantém. Então como que funciona? Ó, vamos entender o seguinte. Vamos pôr novamente a nossa chave seletora na menor resistência, na maior potência, beleza? Menor resistência, maior potência. Então beleza. O que vai acontecer? Suponha, pessoal, só lembrando que esse triac ele vai conduzir tanto no ciclo positivo, no caso, no ciclo positivo, como no ciclo negativo. Beleza? Ok. Então, ele vai conduzir nos dois sentidos. Porém, ele precisa ser desligado, certo? Por quê? Ele vai precisar ser desligado. Então, o ciclo, ele vai no valor, no VPP, a gente chama mais VPP e menos VPP, valor de pico a pico, tá? Então é o ciclo, ele vai ciclo positivo, ciclo negativo. Porém, se eu começar no ciclo positivo, para ele ir para o ciclo negativo, ele passa por zero, aqui ó. Então perceba que eu pego aqui ó, o meu eixo X aqui, que é o tempo, beleza? Ó, então eu pego o eixo X aqui, que é o tempo, então aqui ele cruza o zero, ou zero crossing. Então o que vai acontecer? Vamos jogar nossa chave aqui, então o que vai acontecer? Ele vai fazer isso aqui, vai fazer o mesmo caminho e ele vai se carregar rápido, tá? Então, por quê? Tá na menor resistência, então esse capacitor vai se carregar mais rápido, ele vai chegar aqui na tensão do meu diac, o meu diac vai descarregar, ele vai conduzir, vai descarregar a carga do capacitor no gate do triac. Agora suponha que o meu triac ele começou a conduzir, ele gerou o pulso no semiciclo positivo, beleza? Então isso é muito rápido. Então o que acontece? Carregou o capacitor, jogou o pulso no gate, no gatilho aqui do triac. O triac vai conduzir. Então, no todo o período, tá, pessoal, do ciclo, aqui, no período positivo, o meu triac vai estar conduzindo, certo? Ele vai estar conduzindo em todo esse período. Nesse caso, na menor resistência e maior potência, beleza? Ok. Nesse momento, pessoal, o meu capacitor vai se carregar, vai gerar o pulso e vai conduzir. Nesse momento, quando ele joga o pulso aqui, o capacitor se descarrega, ele descarrega, porque a carga que ele tinha foi jogada todinha no gate do triac, certo? Então ele vai descarregar. Porém, nesse ciclo aqui, enquanto o meu triac vai conduzir agora, o meu capacitor se carrega novamente para o próximo ciclo. Olha só que interessante, tá? Isso muito rápido, pessoal, isso é muito rápido. Beleza, então o meu triac vai estar conduzindo no ciclo positivo, em todo o ciclo positivo, porém ele vai passar por zero. Quando o meu ciclo positivo chegar no zero para ir para o ciclo negativo, então perceba que chama a passagem por zero. Aí o meu triac ele vai desligar, porém o meu capacitor já estava carregado, ele já vai gerar novamente outro pulso. Quando ele descarregar a carga dele no gatilho, agora o meu triac vai conduzir novamente. Porém, agora no semiciclo negativo. E assim ele vai, pessoal. Ele conduz no ciclo positivo, desliga na passagem por zero e liga novamente aqui no semiciclo negativo. Então, o capacitor carregou rápido, gerou o pulso, o triac conduziu, aproveitou todo o ciclo vai passar aqui por zero, o meu triac desliga. Porém, ele recebe outro pulso. Agora ele vai conduzir no ciclo negativo. Então perceba que o meu capacitor aqui, ele vai se carregar também no ciclo positivo, tanto no ciclo negativo. Quando ele descarrega a carga dele aqui no gate, né? E o que acontece? O meu triac vai conduzir no ciclo positivo e ele se carrega. Quando ele passar por zero, a senoide passar por zero, o meu triac desliga. Como ele já estava carregado, ele dispara novamente outro pulso. Agora o meu triac vai conduzir no semiciclo negativo. Agora o meu capacitor já se carrega também. Então assim vai, pessoal. Ele vai nessa brincadeira aí, beleza? Isso muito rápido, tá?
No caso aqui da resistência menor. E assim vai funcionar também, pessoal, para os resistores, tá? Conforme a seleção que eu jogo, meia potência, média potência, maior potência, menor potência, vai funcionar da mesma forma. Porém, quando eu jogo para as resistências aqui, né, no caso a menor velocidade ou média velocidade, esse capacitor ele demora a carregar, beleza? Então ele demora a descarregar. Inclusive a gente vai ver esse comportamento no osciloscópio, tá, pessoal? Então a gente vai ver bonitinho no osciloscópio. Então tá aí, pessoal, é a análise que a gente fez aqui desse circuito, muito interessante, tá? Inclusive dá para aproveitar aí isso aqui em outras aplicações aí. Então a gente vai agora para o osciloscópio, tá, pessoal? Para a gente aferir essas medidas, ver o comportamento de tudo e como funciona, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Tá aqui, pessoal, o circuito. Já tô aqui com uma carga ligada, certo? Tô com uma lâmpada de 100 watts de potência, certo? E a gente agora vamos analisar, pessoal, agora esse circuito. Vamos analisar a forma de onda no osciloscópio. A gente vai ver como ele se comporta, beleza? Então vamos fazer o seguinte, pessoal, ó. Eu tô com um osciloscópio aqui já, certo? Eu vou usar os dois canais, canal 1 e canal 2, beleza? Eu tô aqui com o canal 1, beleza? Canal 1 do osciloscópio. E tô com o canal 2 aqui. O que a gente vai fazer, pessoal? Ó, a gente vai usar o canal 1. Eu vou usar o canal 1 para monitorar. A gente vê a carga e descarga do capacitor, certo? A gente vê a carga e descarga desse componente, desse capacitor. E o canal 2, a gente vai usar ele para a gente ver a onda real. Então a gente vai conectar ele na rede real. A gente vai ver a onda normal para a gente fazer uma análise em comparação com a onda do circuito em funcionamento. Beleza? Ó, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar o canal 1. Eu vou colocar a garra dele aqui na entrada, ó, beleza? Na entrada AC1. E vou colocar a ponteira sonda aqui nesse ponto, que vai ser o comportamento, a descarga do capacitor. A gente vai conseguir ver aqui, beleza? O canal 2, a gente vai usar ele, ó, aqui, beleza? Nesse ponto aqui, ó, na entrada AC2, com a garra que vai estar aqui. Um detalhe importante, pessoal, para segurança, tá? É o seguinte, o osciloscópio, ele tem, em cada ponteira aqui, em cada sonda, ele tem a massa, o aterramento, certo? Aqui. Um detalhe importante, mas muito importante para sua segurança, pessoal, tá? Se você já vai usar, se você está usando uma garra no circuito, não precisa usar outra, tá bom? Vai depender aí do que você vai medir, tá? Muitas vezes pode ser preciso fazer isso, mas bastante cuidado. Por quê? Aqui é o seguinte, essa garra, pessoal, aqui, ó, lá no osciloscópio, lá dentro, elas são unidas, elas são um só, elas são um ponto. Então, se você pegar um multímetro e colocar ele em continuidade, essas duas ponteiras vai dar continuidade. Por quê? Lá no osciloscópio, lá dentro, elas são interligadas. Então, qual o cuidado que você tem que ter? Imagine que você vai colocar essa garra em um ponto do circuito e você vai usar essa outra em um ponto do circuito sem prestar atenção, você vai fechar um curto. Por quê? Essa garra aqui é essa. Lá no osciloscópio elas se fecham. Então tem que ter bastante cuidado para você não fechar um curto. Então, se eu já estou usando uma aqui, então não precisa usar outra, certo? Tanto que eu coloquei uma fitinha isolante aqui, ó, para não ter o perigo de encostar na placa e causar um dano aqui, tá? Eu poderia também emendar ela aqui, passar uma fitinha, mas eu vou deixar assim, beleza? Então, muito cuidado, tá? Outro cuidado também muito importante, pessoal, é que essa garra, certo? Essa garrinha aqui, ó, ela é o aterramento do osciloscópio, que é o mesmo aterramento da rede elétrica, tá? Então, muito cuidado. Por quê? Se você colocar, quando você coloca essa garrinha no seu circuito, você está colocando, vamos dizer assim, a massa no seu circuito. Um detalhe importante que alguns tipos de aterramento, tipo o aterramento TT, onde lá na entrada da concessionária o neutro é aterrado, tá? Então, o que é que acontece? Esse neutro, ele vai se tornar, né, o terra, ou esse aqui, beleza? No osciloscópio. Então, o que é que você tem que fazer? Como é o neutro, lá ele está aterrado, né? Essa garrinha está aterrado na terra, lá na entrada do concessionário. Então, se você colocar no circuito, sem ter cuidado, no ponto, e colocar a ponteira, você vai estourar o seu osciloscópio, tá bom? Então, você tem que ter muito cuidado nessa questão, beleza?
Então fica aí a dica, tá? Muito cuidado, tá? Use aí um transformador com isolamento galvânico para isolar 100% o primário, beleza? E o secundário, você ter o primário e o secundário totalmente isolado. Então com isolamento galvânico para sua segurança. Então dito isso, pessoal, vamos lá. Eu vou pegar, eu já calibrei o osciloscópio ali, beleza? Coloquei na escala certinha. Eu vou colocar essa garra na entrada, beleza? AC1, olha, vou colocar aqui, ó, entrada AC1, tá aqui. Nesse ponto aqui. Agora eu vou colocar a sonda aqui, do canal 1, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Tá aí, ó. Agora o canal 2, eu vou ligar, pessoal, na rede, beleza? Eu vou ligar ali. Por quê? Ele representa esse ponto aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó. Então, eu vou colocar, se eu colocar essa ponteira aqui, a outra garra já está aqui, ó, no AC1. Então, AC1 e AC2. Então, eu estou pegando a rede, certo? Então, eu vou ver a onda senoide pura, beleza? Lá no meu osciloscópio. Então, vamos fazer isso. Eu já deixei aqui, ó, descapado um pouquinho o fio, tá? Para facilitar aqui a conexão. Então, coloquei, ó. Então, tá aí. Canal 1, eu vou monitorar aqui a carga e descarga do capacitor, certo? Tá aqui. Então, tá nesse ponto aqui. E o canal 2 eu vou monitorar. Na verdade, é só para fazer, pessoal. O canal 2 eu liguei ele aqui para a gente ver a diferença de onda quando o circuito está em funcionamento, tá? Pra gente fazer uma comparação no tipo de sinal, na senoide. Tá bom? Então, dito isso, a gente vai para o nosso osciloscópio. Deixa eu só ligar a lâmpada aqui, ó. Vocês veem que já tá no brilho menos aqui, mínimo, tá bom? Só para você ver. Então vamos lá, pessoal. O que é que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai para o nosso osciloscópio. Então tá aqui, pessoal. Tá aí a tela do nosso osciloscópio. E, como de esperado, a gente já tá vendo aqui o resultado. A gente tá vendo a nossa senoide da rede perfeita. Perfeita, olha só. Perfeitinha, né, pessoal? Então a gente consegue ver aí, ó, a frequência cravada aqui, ó, em 60 Hz. Vou colocar 60 Hz. Então, a gente está vendo a nossa senoide, beleza? Então, esse gráfico azul é o canal 2, pessoal, tá? Eu vou até dar uma afastadinha dele aqui, ó, para você ver, ó. Então, eu afastei aqui, ó. Então, o azul é o canal 2 e o amarelo é o canal 1. Agora um detalhe importante, por que que o meu canal 1 tá com a senoide perfeita também? Por quê, pessoal? A minha carga está desligada. Então, nesse momento, como ela está 100% desligada, o que é que está acontecendo aqui? Eu não estou com a minha garra no canal 1, beleza, estou com a garra no canal 1. O outro ponto, a sonda, tá bem aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Então, o que é que está acontecendo nesse momento? O circuito não está entrado em funcionamento, não está havendo funcionamento do circuito ainda. Então, o que é que acontece? A outro fio AC entra aqui, ó, passa pela carga, vem por aqui a corrente, passa pelo capacitor e chega nesse ponto. Então, ela vai fluir perfeito aqui no capacitor, beleza? Então, nesse ponto, eu estou pegando esse ponto com esse aqui, ó. Então, nesse ponto e aqui na rede, no circuito desligado, eu tenho uma senoide pura. Ela só vai ser modificada quando esse sistema começar a entrar em funcionamento, que eu vou começar a ver os disparos aí, beleza? Então tá lá. Então por isso que a gente tem essa senoide perfeita aqui do canal 1, beleza? Então vamos jogar a outra aqui, vamos zerar aqui, beleza? Para ficar perfeitinho, pra gente ver que tá tudo perfeito. Show? Beleza. Agora vamos ligar a nossa carga, tá? A gente vai ligar a nossa carga aqui. Deixa eu ligar aqui. Ó, liguei. Olha só que interessante, olha, a gente já vê que a gente tem aqui uma diferença bem interessante aqui, né? Deixa eu ajustar aqui, deixa eu trigar aqui, pessoal, para ela não se mover. A gente conseguir ver o sinal perfeito aqui. Ótimo, perfeito. Beleza, vamos lá, pessoal, analisar isso aqui. A gente vê uma diferença em relação ao canal 1 em relação ao canal 2. O canal 2 está perfeito, tá? Ou seja, é isso que a gente espera, porque ele não vai sofrer, ele não está sofrendo aqui processo algum, tá? Já que tá totalmente fora do circuito, beleza? Então, ela nunca vai sofrer deformação na onda, beleza? O que vai sofrer deformação aqui é o canal 1, porque vai ter o comportamento da carga, né? Então a gente vai conseguir ver essa diferença.
Então eu estou na potência mínima, ou na menor potência, pessoal, tá? Olha só o que está acontecendo. Perceba que quando o disparo do meu triac, ele vai, ou a descarga do meu capacitor, ele vai lá em cima, perceba que ele já acontece essa descarga quase no fim do ciclo. Tá vendo? Já quase no fim é que ele dá o pico, certo? Por quê? Devido ao atraso ou o retardamento da carga do capacitor, devido à alta resistência através da rede resistiva. Então vamos lá, a gente sabe que a gente, desse ponto, tá? Que tem o eixo Y e o eixo X. Ó, desse ponto aqui, ó, da subida, então a gente tem, ó, passa aqui, passa por zero, volta aqui, chega aqui. Então aqui a gente tem um ciclo completo, beleza? Então começou aqui, foi no ciclo positivo, passou por zero, foi no ciclo negativo e parou aqui para o próximo processo, para o próximo ciclo. Agora, presta atenção, um detalhe aqui. Eu vou colocar o cursor para a gente ver aqui o seguinte, eu vou subir ele, eu vou trigger ele lá em cima, colocar lá em cima para a gente ver esse valor aqui de pico, né? Ó, 132, perceba que eu consigo ver aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, no cursor A aqui, ó, beleza? No ciclo positivo, ele vai para um pico de 132 volts, certo? Porém, olha só, quando que ele consegue subir? Olha só, eu vou descer mais um pouquinho. A gente sabe que o zero, ele tá aqui, ó, nesse... Deixa eu puxar um pouquinho o zoom para ver se você consegue ver melhor. Eu acho que assim tá bom, né? Então presta atenção, eu vou colocar o cursor aqui, ó, no zero para você ver onde é que é o zero. Olha só. Perceba que zero, ó, zero lá, tá vendo, ó? Então, zero. Então, isso é o zero, mas perceba que esse tempo aqui, ó, que ele mantém, vamos dizer assim, constante aqui, ele não tá no zero. Entendeu? Sacou a ideia? Ele não tá no zero. Por quê? Então, como que funciona? Quando que ele consegue subir, ó? Vamos colocar aqui, ó, quando que ele consegue subir, ó? O pico, o capacitor se carrega. Se você prestar atenção, olha só, aqui, ó, lá em cima, ó, eu vou colocar o 32. Então perceba que o disparo acontece quando o meu triac aqui, ó, o disparo acontece quando o capacitor chega em 32 volts. Quando o capacitor chega em 32 volts aqui, ó, aí é que o meu triac dispara. Então ele disparou, olha só, ele disparou numa tensão de 32. Então o capacitor carregou. Quando ele chegou numa tensão de breakdown ali, de condução do diac, o diac dá o pulso no triac, o triac vai lá em cima, em 132 volts, e ele cai bruscamente, olha só, ele cai bruscamente, porém, presta atenção, ele não caiu em zero, ele caiu, aqui ó, vamos jogar o cursor, ele caiu para, ó, menos 32 aqui ó, abaixo de zero. Beleza? Então ele caiu para menos 32 abaixo de zero. Então ele não caiu em zero. Então esse 32 volts significa que não está zerado esse tempo. É o tempo que o capacitor está se carregando. Tá? Perceba que quando o ciclo passa por zero, aqui ó, passou por zero, ele dispara novamente. Ou seja, ele carregou com 32 volts. Então ele alcançou aqui a tensão de 32 volts e ele vai agora para o ciclo negativo. Então ele dispara, olha só. Para menos, vamos jogar agora o cursor B aqui, ó. Pra gente ver, ó. Vamos jogar aqui, ó. Para menos 32. Aqui, ó. Cursor B aqui, ó. Tá vendo, ó? 32 aqui, ó. Menos 32. Então é o pico negativo, ou seja, o ciclo negativo. Então, aí ele vai aqui, ó. Cai bruscamente, porém ele não cai mais. Olha só que interessante. Ele não cai em zero. Perceba que o zero tá aqui abaixo. Então ele sempre cai para mais. Então aqui, ó. Ele caiu aqui agora, ó. Vamos mexer no cursor A para ficar melhor. Então ele caiu aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, ele caiu para 32 volts aqui, ele já cai direto, que é o tempo da carga do capacitor. Olha só que interessante, ó. 32 volts lá, tá vendo? Então, olha só, aí ele vai esse tempinho aqui, ó. Aí o capacitor se carrega com 32, ele dá o pico de novo, porém sempre no final do ciclo. Por quê? É o atraso, beleza? E a gente tem também aqui, pessoal, o tempo, né? Vamos colocar aqui, ó, o tempo de subida, né? Vou mexer aqui no cursor A, aqui, ó, vou colocar ele aqui, vou colocar o cursor B aqui, ó, no final do ciclo, aqui. Então, o tempo entre o pico
passando o pico no ciclo positivo e no negativo para começar novamente é de 16,40 milissegundos, tá? É esse tempo que ele, ó, 16,4 milissegundos, certinho? É o tempo que ele completa um ciclo, beleza, pessoal? Ok, agora a gente vai ver o seguinte, eu vou jogar agora, pessoal, na maior potência, para você ver o comportamento. Aqui tá na menor potência. Um detalhe, olha só, tá acontecendo algo na onda, olha só que interessante, olha só, eu vou jogar no brilho maior da lâmpada, olha só que interessante. O que é que dá pra gente perceber, pessoal? Que praticamente o carregador está se carregando muito rápido, mas é muito rápido. Perceba que ele se carrega no começo do ciclo. Tá vendo? Então ele já carrega e já dispara no começo do ciclo. E a gente tem aquele mesmo comportamento, ele não cai a zero aqui, pessoal, tá? Ele cai aqui numa tensão sempre a menos, a mais, no caso aqui, para o ciclo negativo, certo? Então presta atenção que interessante. Na verdade, perdão, para mais aqui, né? Ele começa no início do ciclo, porque ele carrega muito rápido. Assim que a onda, a senoide começa a dar o ciclo positivo, o triac já dispara, porque ele está carregando muito rápido, certo? Beleza? Então ele já vai lá, dá o disparo e mantém carregando o capacitor. Quando o ciclo aqui, ó, passa por zero, né, tá? O diac vai desligar, porém ele desliga, mas ele já recebe o pulso na hora do capacitor, que está muito rápido. E ele aproveita o ciclo negativo. Então perceba que é muito rápido, olha só, muito rápido mesmo. Então ele está acompanhando perfeitamente a senoide. O que isso significa? Que o meu equipamento, a minha lâmpada, o meu motor, está recebendo toda a potência, tá? Está recebendo toda a potência da rede. Então, se for uma lâmpada, o brilho está maior, se for o motor, está rodando mais rápido. E o meu triac, ele está sendo disparado muito rápido, ou seja, ele está a todo momento aqui seguindo a onda, tá? A senoide, porque o capacitor ele descarrega muito rápido e descarrega muito rápido, carrega rápido, descarrega rápido. Então ele começa no ciclo e termina no ciclo, beleza? Então tá aí. Um detalhe importante, pessoal, que não fica 100% perfeito, deixa eu mexer aqui no canal aqui. Um detalhe importante é que a gente percebe que tem uns ruídos, algumas coisas no sinal. Por quê? Devido a algumas transientes parasitas, né, dos componentes que causa essa imperfeição, tá? Então, se a gente for ver aqui também, vou jogar no cursor aqui, a subida aqui, ó, beleza? O tempo. Vamos jogar aqui, no outro aqui. Ó, a gente tem 16... A gente tem lá, ó, 16,6, que é 1 sobre a frequência, beleza? Então a gente tem do começo do ciclo até terminar o ciclo, ou um ciclo completo, a gente tem 16 milissegundos, beleza, pessoal? Então tá aí, pessoal, a gente analisou o circuitozinho aí, beleza? Bem interessante, né? Então você vê que interessante o funcionamento desse circuito, tá? Então, pessoal, deixa aí nos comentários aí onde você usaria isso aqui, beleza? E é isso aí, pessoal. Esse aqui foi o análises, tá? E em breve a gente vem com mais análises aí, com mais ideias bem interessantes, beleza? Se inscreva no canal, pessoal, dá aquela força pra gente aí, tá? Pra gente poder trazer sempre mais conteúdo aqui de qualidade, beleza, pessoal? Então um abraço e até a próxima, valeu!